imbuídos dessa paz, dessa harmonia, na certeza de que nós só vamos somar a essas belezas que ouvimos até agora. Belezas que nós temos a responsabilidade de se fazer implantar nesse mundo de Deus, o nosso Pai. As belezas do qual Jesus de Nazaré nos incita, nos concita a fazer. A beleza da humildade e da simplicidade, a grande beleza do perdão, a beleza do amor, da caridade, da fraternidade e da compaixão. São essas belezas do qual aqueles que estão mais próximos a Ele saem, pois, embelezando as nossas vidas. E nós, por nossa vez, aprendendo também a nos embelezar, para embelezarmos esse mundo de escarcéu. Assim, nós temos, pois, a grande oportunidade da vida. Nascemos, mas sabemos que um dia iremos partir. Mas nós temos a obrigação de partir de forma muito melhorada. Mas muito melhorada mesmo. É o que nos chama a atenção nessa mensagem, o Espírito Emmanuel. Nós entramos nessa vida, saímos dessa vida. Fizemos até um apanhado, agora há pouco, antes de vir para o Centro de Convenções, de quantas pessoas no mundo nascem a cada instante, a cada minuto. E nos diz, pois, a Organização Mundial de Saúde, hoje, no mundo, está nascendo uma média de 211 mil crianças. 211 mil crianças. 3 crianças nascem por segundo. 3 crianças nascem por segundo. 180 crianças por minuto. Mortos são 102 por minuto. Daqui a 1 minuto eu vou pedir a Deus para que ninguém daqui morra. Mas 108 vão morrer em 1 minuto. Assim, qual será o meu dia, o nosso dia? Sabe-se que nasce-se mais homens que mulheres. Vão ficar algumas para a titia. Mas, assim nós vamos, pois, laborando. Nascemos, pois, como sabemos, fomos criados simples e ignorantes. E nós nascemos para sairmos do instinto para a inteligência, da inteligência para a razão, da razão para a angelitude. Qual o nosso momento de agora? A ciência, a filosofia, através de suas pesquisas, através de suas buscas, elas nos levam a termos uma maior consciência, mas não sem transcendência. É necessário, para a transcendência da forma, nós termos, pois, como nos concita Emmanuel, para que cada um dos nossos corações, que a cada degrau tem o seu compasso, possamos então ter mais firmeza nesse compasso e que possamos mais cristianizar as nossas vidas, fazer elas de forma mais eloquente, mais contundente, mais consubstanciada. O momento da doutrina espírita em nossas vidas, em que resgata o cristianismo primitivo, onde nós temos a obrigação de, diante desse manancial, vivermos aquilo que ele nos ensinou. Porque nós temos não só as suas palavras, mas uma pleiade de amigos abnegados, em que nos trazem, pois, as interpretações, trazendo-nos, pois, a razão, trazendo-nos, pois, o estímulo à angelitude, nas observações de suas falas, de suas experiências, facilitando-nos, pois, chegarmos ao fim colimado, nós sermos felizes. Dentre esses abnegados espíritos, eles encontraram, pois, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o verdadeiro instrumento para que ali pudesse, com a fidedignidade do qual foi sua marca, trazer-nos palavras de vida eterna, lições profundas, estimulando-nos a buscarmos o nosso cantinho ao sol na vida.
Quando conheci a doutrina espírita, eu comecei pelo livro Nosso Lar. Foi o primeiro livro espírita que eu li. O livro Nosso Lar me chamou a atenção para eu me tornar um espírita. Assim, me deu vontade imensa de conhecer Francisco Cândido Xavier. Mergulhava profundamente nos estudos de Allan Kardec, sempre nas obras subsidiárias por Francisco Cândido Xavier. Um dia, tive a oportunidade de receber uma passagem para Minas. Nesse ínterim, passou pelo Recife, por Recife, Divaldo Pereira Franco. E tinha uma senhora que estava na sua caravana. E então ela, questionando, perguntou se eu já tinha conhecido o Chico Xavier. Eu disse, não tive o prazer de conhecer. Mas eu estou indo para Uberaba. Eu estou indo para Januária. E em Januária, não sei se é perto ou longe, mas eu vou fazer o possível para ver o Chico Xavier. Ela disse, faça o possível não, faça o impossível. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma amiga em Uberaba chamada Altiva Noronha. Leve essa cartinha de Dona Altiva Noronha. Ela é muito amiga do Divaldo. E qualquer coisa você diz que foi o Divaldo que pediu que eu formulasse esse pedido para que ela lhe levasse até o Chico. Assim sendo, eu botei a cartinha no bolso. Chegando, em Januária, eu pedi ao meu hóspede orientações de como poderia chegar a Uberaba. É como há pouco tempo estava lendo, há anos atrás estava lendo, o livro de Paramahansa Yogananda. Ele desejoso de ir ao Himalaia, aquele desejo de ir no Himalaia encontrar a sua iluminação. E tinha um desejo de encontrar em Chico, que eu sempre tive a curiosidade, de conhecer aqueles que chegaram mais próximo daquilo que nós estamos desejando ou almejando chegar. Eu já havia conhecido a Irmã Dulce, era do meu sonho conhecer Madre Teresa, Abade Pierre, Swami Satya Sai Baba, e esses desejos de ver esses grandes mensageiros em que nos traz estímulos para uma vida melhor. E eu disse, eu hei de conhecer então o Francisco Cândido Xavier. Quando eu cheguei em Uberaba, estava lá o centro da prece, a casa da prece, muitos carros, muitos ônibus. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou ver esse homem? E eu perguntei a uma pessoa, a outra, a senhora conhece Dona Altiva Noronha? Não. Quem é ela? Ela disse que ela trabalha com o Chico. Não conheço. A senhora conhece Dona Altiva Noronha? Não conheço. O senhor conhece Dona Altiva Noronha? Não conheço. Então você é mais conhecido de Chico do que ela. Não sabia o que fizesse. Bom, eu disse, como é que a gente faz para ver Chico Xavier? Se ele está atendendo umas fichas. Você então vai ter que aguardar, porque logo mais o centro vai abrir, ele vai receber as cartas consoladoras, depois ele cumprimenta a todas as pessoas. Todas as pessoas. Uma por uma ele cumprimenta. Já é o cartão? Ah, tá. E aí então, eu fiquei aguardando, ali na frente, pensando em aguardar, e eu disse, que mais ou menos a hora que eu posso vê-lo? Disse, olha, depende, as cartas às vezes terminam de 11 horas, meia-noite, pode ser de 1 hora, e às vezes ele termina a cumprimentar o último de manhã cedo, muitas vezes. Outras vezes não, outras vezes só vai até as 2h30 da madrugada. Eu disse, então, dá para fazer o lanchinho, né? Eu fui a um restaurante, um barzinho que tem na esquina, e lá eu fui comer um pastel e uma Coca-Cola, não esqueço nunca. E eu estava com o pastel e a Coca-Cola só mirando e passeando, e recapitulando tudo aquilo que eu havia vivido na minha existência. Eu estava tentando o retorno de um casamento, tinha uma filha já com 5 anos e meio de idade, e eu fazendo a profunda reflexão sobre a minha existência. Se eu desencarnasse hoje, se eu partisse hoje, de que forma eu chegaria no mundo espiritual? E ali então, disse assim, mas será que eu vou conseguir falar com o Chico? Eu havia ouvido, como hoje eu também ouvi, de quando a gente chega perto do Chico, ou as pessoas chegavam perto do Chico, ele sabia muito mais da gente do que propriamente a gente.
E eu fiquei morto de medo de ver o Chico. E ao mesmo tempo com imensa vontade de ver o Chico. Nesse ínterim, no meio do pastel, abre uma portinha lá azulzinha, diz assim: quem é Silvio? Eu continuei comendo meu pastel, com cara de pastel. Ninguém me conhecia em Minas, muito menos em Uberaba. Eu nunca fui conhecido. Então, continuei comendo meu pastel, com minha Coca-Colazinha. Num dado instante, o portão se fecha e eu disse: bom, acharam o Silvio. Daqui a pouco, quem é Silvio Romero? É Romero, não é Romero não. Silvio Romero, de Recife. De Recife. Eu disse: deve ser eu. Eu levantei a mão e a moça disse: você é o homem que ele está falando? É o rapaz que ele está falando? Eu disse: eu acho que eu sou. Então vá, meu filho. Eu disse: a perna não anda. Vá, meu filho. A perna não andava. Ela não ia. E o povo me empurrando. E eu chegando, quando eu cheguei no portão, eu já estava chorando. E eu chorava. Cada vez que eu me aproximava, eu chorava. E ali dizia assim: ele está ali sentadinho, vá lá falar com ele. E aí, quando eu entrei na porta, eu não estava chorando não, eu já estava urrando. Ele aproximou-se de mim, passou a mão na minha cabeça e disse assim: oh meu filho, por que choras? Jesus não gosta de choro. E eu parei, eu olhei para ele e eu tinha esquecido de que ele podia até ler meus pensamentos. E eu comecei o meu mantra que eu sempre utilizava quando via ele: Jesus, 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 Jesus. Tudo bom, meu filho? Eu: Jesus, 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 Jesus. Como é que você está? Jesus, 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 Jesus. Não tirava Jesus da minha tela mental. Eu tinha medo de perturbar aquela paz, aquela harmonia. E naquele dado instante, eu pus a mão no bolso e disse: eu trouxe uma carta. Ele fez duas. Uma da senhora da Mansão do Caminho e a outra do senhor seu pai, o doutor Severino. Não é verdade? Voltei a chorar novamente. E nessa, com certeza, se ele passasse a mãozinha na minha cabeça, não teria jeito. E aí ele diz assim para mim: seu pai trouxe aqui a mãe de Aderli. Eu disse: quem? Aderli. Ele disse: deve ser outro Silvio. Esse Severino é o defunto que não é o defunto meu pai. Eu não sei o que é que está acontecendo. E aí eu comecei a ficar triste. Acabou. Eu pensei que eu seria o sorteado, de que Chico pudesse entrar em contato. E aí ele para e disse: você não conhece? Eu disse: não conheço não. Eu não conheço nenhuma Aderli. E ele disse: Aderli é o nome dela de batismo. Porque Irenilda, ela está aqui. É a mãezinha da criança que vocês estão para criar. Vocês deram esse nome a ela, mas que na realidade o nome de batismo não é esse. E aí eu vinha então a compreender a extensa antena mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Naquele instante, após esse diálogo em que ele nos deu o endereço aonde encontrar no interior do estado de Pernambuco o pai da filhinha hoje que nós adotamos. Ficamos, pois, profundamente gratos a ele. Nesse momento, quando estava posto para ir embora, eu só podia passar algumas horas em Uberaba. E ele disse: Silvio, você está bem. Eu tomei um susto. Como é que eu estou bem? Eu estou separado, querendo voltar. Eu estou desempregado. Eu estou tendo problemas sérios, existenciais, sem saber muito bem o que eu faço ou deixo de fazer. E ele sorria para mim. Nesse momento eu estava ajoelhado, ele sentado na cadeira, eu ajoelhei, coloquei a cabeça na sua perna, chorava muito. E ele não me disse mais nada. E não precisou de dizer mais nada. Até hoje, essa frase, você está bem, é um
profundo divisor na minha consciência, em que naquele instante eu me perguntei, se eu estou bem, como é que eu não consigo ver que eu estou bem? Então me apercebi que eu estava bem porque eu estava na doutrina dos espíritos, na doutrina espírita, e que era necessário então eu aproveitar e ficar melhor, porque eu aprendi que minha vida é de muita importância. Mas ao mesmo tempo eu ficava questionando como é que eu estou bem se eu tenho em mim inúmeros conflitos, inúmeros erros, inúmeras dificuldades. E isso não foi só naquele instante em que eu estive com Francisco Cândido Xavier. Durante a viagem para Januária, durante a viagem para Belo Horizonte, durante a viagem de volta para o Recife, até hoje na minha vida, eu me pergunto ao ouvi-lo, todas as vezes que eu fui ver o Chico, ele me olhava e dizia assim, você está bem? Eu prefiro que você me diga qualquer outra coisa, menos que eu esteja bem. Por que eu estou bem? E aí eu aprendi que todos os dias nós temos a oportunidade, como nos diz Emmanuel nessa mensagem do qual a gente tem a responsabilidade aqui de conversar um pouco sobre ela. Nós vemos a vida de conformidade com o que nós trazemos na nossa mente, na nossa crença. Aquilo que eu acredito é dessa forma que eu vejo a vida. E de que forma eu estava vendo a vida? Otimista, alegre. Eu estava plenamente crente de que eu podia fazer tudo aquilo que eu havia sonhado. Atingir aonde eu gostaria de atingir, pisar em qualquer ponto inexplorado, ir aonde eu acreditava ser impossível. E assim manifestou e manifesta-se, pois, a vida no convite constante para conosco. Nós temos em nós, na nossa intimidade, todo o manancial de se ver a vida. A vida ela se apresenta agora igual em todos os recantos do mundo. Mas nenhum ser humano, quase 7 bilhões e 200 milhões de seres no mundo hoje, cada um vê a vida de forma diferente. Nós é que fazemos e vemos a vida como nós estamos acreditando que a vida o seja. E assim, cada vez mais que eu adentrava e adentro no estudo da doutrina espírita, numa expressão de um espírito que através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier nos chama o cuidado que nós devamos ter com a nossa psicoesfera, com o que nós estamos construindo em nós e ao nosso derredor. E sempre quando eu estava inflamado, cada vez mais buscando numa frase que uma certa feita, ele sempre me dava uma frasezinha no papelzinho quando eu via. Na última dela ele dizia assim, guarde consigo essa, mas só abra quando estiver na estrada. E aí eu abri e tinha lá, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E assim eu dei, cuidando da minha vida. Cada vez, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Quando eu cheguei em Recife, eu lembrei que ele havia também me dito, chegar em Recife, abra o Livro dos Espíritos, que vai ter uma lição para você. Eu abri. A pergunta de Allan Kardec, os Espíritos responderam, pois, ali na 988, e os Espíritos dizem assim, nós vamos responder na outra vida a nossa incapacidade. É necessário sermos capazes, fazermos aqui tudo aquilo que nós podemos fazer, principalmente no campo do bem. Ser bem em si, ser bem no outro, ser bem para a vida. O tempo foi passando, cada vez mais eu buscava nos livros e busco nos livros maior expansão no estado de consciência para chegar aonde Emmanuel nessa mensagem nos convida, com o Cristo. Não simplesmente ter uma mão que possa bailar,
mas que nesse bailado ele possa trazer uma mensagem de paz, de harmonia. Essas mãos que muitas vezes podem ferir, podem negar, podem tirar, elas possam cirurgiar, possam planar, reconciliar, possam ninar, possam alfabetizar, reconciliar, possa estender, possa guiar. Não simplesmente olhar, porque muitas vezes eu olho e os meus olhos, ele muitas vezes é causa de minha perdição, mas que esses olhos possam divisar no outro a oportunidade de eu ousar em ser nele aquilo que o Mestre pede, que nós sejamos um para com o outro, e que nós desejamos que o outro seja para conosco. E quanto ao ouvir, que nós possamos não simplesmente ouvir como nós e os poetas estão sempre, pois, a cantar. Ouvir um pássaro que está, pois, lá no galho a exaltar a glória dos céus. Ouvir o murmúrio do mar, o vento, pois, a cochilar. Mas também ouvir as canções crísticas, chamando nosso coração para um momento único de despertar. Despertar para que nossa boca possa então exaltar a caridade, a fraternidade, a humildade, a simplicidade, que possa, pois, ela ser instrumento de perdão, que possa levar uma canção em que leve a tantos quantos como a nós, a um momento de unção, de união, de compaixão, de comunhão com a nossa própria consciência de que somos a natureza. E cada vez mais ia se expandindo. Cada vez mais que eu ia ao Uberaba, eu sentia e sinto algo impulsionar. Sabemos que o Himalaia não representa nada. O Himalaia está no nosso coração. O Uberaba está no nosso coração, mas faz sentido. Inúmeras pessoas têm os seus caminhos de Compostela, têm os seus caminhos de Assis, têm seus caminhos a qualquer distância. É um ponto de representatividade. Mas mais importante é quando essa representatividade, ela torna-se uma corporeidade. Tudo que os Espíritos me falavam, eu buscava olhar e encontrava em Francisco Cândido Xavier. Principalmente no que ele dizia: eu estou lutando, eu estou buscando, eu sou pequenino. Ele não dizia com falsa modéstia. Ele dizia porque ele se sentia como tal. E cada vez que eu via ele se sentindo como tal, mais envergonhado eu me sentia. Porque eu poderia e posso fazer, porque o Mestre assim nos colocou, vocês poderão fazer até muito mais. E ele estava por fazer, não, ele estava fazendo, eu estava por fazer. E quando eu desejei, quanto mais eu busquei a sentir esse sentido em minha vida, eu recebi um triste diagnóstico. Eu fui a um hospital, a um médico, e o médico me dá um aviso de que eu estava entre esses 104 que morrem por dia. Ele disse: você só tem 3 meses de vida. Você tem um câncer. Eu saí. Quando cheguei no elevador, eu me lembrei que ele poderia me tirar tudo, menos uma coisa. E eu voltei. Entrei na recepção, adentrei no consultório dele. Ele já estava com um outro paciente na sala. E eu disse: doutor, o senhor pode me tirar tudo, menos a esperança. E aí me deu vontade de ver Francisco Cândido Xavier. Só tinha 3 meses. Eu quero ver o que ele vai dizer de mim ou para mim. Ou dar um tchau. Quem sabe, mais adiante eu dar até uma comunicação através dele. Escrever um livro sobre a vida de Silvio, olha, um jovem espírita que teve um câncer e desencarnou violentamente após 3 meses de grande sacrifício. A pulsão de morte tão cantada e encantada de Sigmund Freud estava profundamente latente em mim. E ali foi a explosão total. E eu cheguei em Uberaba, não consegui vê-lo de imediato. Ele estava doentinho, não estava podendo atender. E ali eu fui à porta, a Neuza, a Donda, adentrou e ele disse: peça para ele ir para o hotel agora,
que ele vai ser auxiliado. E aí eu corri por todo Uberaba e fui então para o hotel. Chegando no hotel, aí sentei na cama, fiz uma prece, não terminei a prece. Eu ouvia uma poesia linda, falando sobre alguém que andava no charco e que por muito esforço saía do charco, mas que quando a gente sai do charco, não deve se contentar porque saiu. Porque quando se sai do charco, ainda traz os pés enlameados. E os pés ficam, pois, sangrando, marcado, aí por aí. E a poesia ia adiante. E começava a contar fatos. E esses fatos eram de minha vida. E aí então, por fim, a poesia dizia que eu chegava no Píncaro, num ponto muito alto. E aí eu retrucava e dizia assim: eu vou morrer. Cheguei ao ponto mais alto da existência, agora é o ocaso. E aí a entidade espiritual, ela dizia: não. Quando se chega ao ponto mais alto, é porque a gente tem a capacidade de ver aonde deve chegar. Onde mais alto, maior, o horizonte se descortina. Desce. E eu acordei. E eu não entendi. Mais alto, depois que eu desencarnar, eu vou ver esse horizonte bem adiante, bem extenso. Consegui dormir. No outro dia, ele me aparece, Donda, e diz: o Chico pediu que hoje à noite você fosse lá na casa dele. E eu fui. Quando eu cheguei lá, fiquei esperando alguns minutos na porta. Já tinha algumas pessoas lá dentro. Adentrei. Ele estava sentadinho. Foi em 1993. Novamente eu me ajoelhei os pezinhos dele, que ele estava sentadinho. Eu gostava de ficar bem abaixo dele. E eu disse: Chico, eu enchi a boca. Eu estou com câncer. Ele olhou assim e disse: meu filho, eu tenho angina, tenho glaucoma, minhas pernas hoje estão inchadas, meu rim ele não está funcionando direito. Eu disse: para, Chico, para. Ainda hoje eu acho que eu não sei se vai ser eu ou você que vai estar no reino dos céus. Ele olhou para mim e disse: meu filho, a gente tem dores, tem problemas. Temos que vencê-los e não abandoná-los. Vinde a mim. É para ir, Silvio. Estás cansado e sobrecarregado? Ele alivia, ele não tira a gente da problemática. Mas Chico, eu só tenho 3 meses. Aquele olhar, aquela fala angelical de quem está para partir. Chico, eu só tenho 3 meses. Ele disse: meu filho, a fila do outro lado para cá está muito grande. Antigamente, meu filho, as famílias tinham 8, 7, 6, a de Severino 23. Agora é 3, 4, 2, 1. Família de 2 vai ser premiada. Está muito grande. Observe, veja, em 1990 ele me disse isso. Observe que o número de gêmeos, triplos, quádruplos e quíntuplos, eles vão chegar a uma expressão de quase 500% a mais. Na Unesco, na Organização Mundial de Saúde, há um levantamento em que o número de triplos, de quádruplos e quíntuplos aumentou a quase 495%. E ele disse isso em 1990. E eu insistindo, porque a gente pensa, como nos diz na lição de hoje, que quando desencarnamos, tudo vai mudar. Não muda. Nós estamos nessa vida para mudar. Mudamos de atitude física para não física. Mas as nossas condutas aqui é que elas devem ser reparadas.
E ali naquela pulsão de emoção, mas Chico disse, não meu filho, é necessário se agarrar à vida e lutar. E se papai do céu, eu ainda dizia, insistia, se papai do céu disser, vem Silvio. E ele bem calmo disse, você diz, não vou. Disse, mas Chico, a doutrina nos ensina a morrer. Disse, não meu filho, ela nos ensina a viver. Quem melhor vive é quem melhor morre. Porque quanto se mais vive, não na vida que nós estamos, pois, a observar, na definição em que a horizontalidade das paixões nos vem a concitar, mas aquela vida da verticalidade que o Cristo nos vem, pois, a nos convidar. Mas se papai do céu disser, venha, você diz, não vou, não vou. Não vou e não vou. E papai do céu há de perguntar a você, Silvio, por que você não quer vir? E você vai responder a ele, eu tenho que aprender. Agora há pouco, o ano passado, o Eurípides nos convidou para falar na sexta-feira que antecipava o dia 2 de abril, lá na Casa da Prece. Nós fomos falar. Ele me pediu para a gente falar sobre Maria de Nazaré. E nós falamos sobre Maria de Nazaré. Foi numa sexta-feira. Ali naquela casinha dele, eu me lembrando, na casinha, eu me lembrando daquele dia que ele disse, não vou, não vou, não vou e não vou. Nesse momento, ali eu dizendo, meu Deus, 20 anos se passaram, 23 anos se passaram, do diagnóstico até aquele exato instante. E 20 anos de que ele me falou tal fato. E agora? Bom, fiquei muito feliz de estar na casa do Chico, ali trabalhando. No outro dia, no sábado, eu teria que ir ver Tadeu em Araxá. Ia passar por Sacramento e veio Igorina, porque no sul, domingo de manhã eu teria que vir para aqui, para Recife. E assim eu fiz. Fui ver Igorina, eu acho que foi o último momento, foi a última vez que eu a vi. De lá eu fui para Tadeu, com certeza eu ia sair de Tadeu muito tarde, porque Tadeu, ele, depois da reunião, ele cumprimenta todo mundo, era o tempinho que eu ia falar com ele. Mas quando eu cheguei lá, em Araxá, Tadeu me chama, antes do tempo, era 3 horas da tarde, e disse, Silvio, você está aqui? Eu disse, estou. Então vem, quer conversar comigo? Eu disse, quero. Porque é até bom, porque me desculpe, porque eu não vou ficar para a sua reunião, porque eu converso com você, eu volto, eu descanso de forma mais clara, mais tranquila, e amanhã de manhã eu estou me acordando muito cedo para pegar o voo. Eu fui, conversei com o Tadeu, passei mais ou menos um tempo legal com ele, e voltei para Uberaba. Deixei o carro na locadora, fui ao hotel, fui ao meu quarto, deitei e dormi. No sono, eu sonhei com Chico. E Chico dizia assim para mim, Silvio, vá hoje falar lá no Centro Espírita, lá na casa da Prece. Eu disse, Chico, eu falei ontem. Eu disse, vá hoje, meu filho. Eu disse, mas hoje ninguém fala. É só na sexta-feira, dia de hoje não se fala. Mas vá, meu filho. Eu disse, Chico, olha, eu esnobando o Chico. Chico, eu já falei ontem, Chico. Que coisa, Chico. Ele disse, mas meu filho, vá falar. Você promete? Eu disse, prometo, Chico, eu prometo. Eu prometo. E aí me deu vontade de fazer xixi. Eu disse, isso é hora. Isso é hora. Eu em Uberaba sonhando com o Chico. Quem sabe se não era ele realmente que estava no meu sonho. E eu fui, voltei. Quando eu estou voltando, toco o telefone. E aí o moço disse, é seu Silvio? Disse, é. Olha, a senhora Neuza está aqui querendo falar com o senhor. A senhora Neuza está querendo falar aqui com o senhor.
O senhor pode atender? Posso sim. Aí disse: Silvio, o que foi que houve? Eu disse: não, Tadeu falou comigo mais cedo e eu vim mais cedo, né? Ele disse: é porque o Eurípides estava dizendo assim: Neuza, cadê o Silvio? Aí disse: o Silvio foi para Araxá. Que horas ele volta? Ah, ele só vai voltar de madrugada. Mas passa lá no hotel e tenta hoje, ver se ele volta. E aí ele me insistiu tanto que eu vim perguntar se você estava aí. E você está. Ele quer que você fale hoje no Centro Espírita da Prece. Esse homem, que muitos dizem que ele não viveu, porque ele se dedicou a vida inteira ao Cristo. Ele não viveu porque ele não fez das coisas que a gente faz, que o mundo nos convida a fazer, mas que ele faz e nos convida a fazer de forma diferente. Ele viveu muito próximo, cada vez mais próximo ao que Jesus chamou a ele a viver. E ele me ensinou também a viver. E eu estou aqui para aprender. Mas não para falar, não para poder saber, mas para poder viver. Não vou. Eu não vou. São 108, vai ser 107, porque hoje eu não vou. Eu vou aprender. Há de ser por muito tempo. Por enquanto tiver tempo no tempo, meu tempo há de se fazer no tempo dele. E o tempo dele para mim é imperativo. Não é mais uma opção em ser bom. É imperativo. Mas de que forma viver? Ele me colocou, da última vez que eu o vi: você está bem, Silvio? Bem como, Chico? Eu ousei perguntar. Bem como, meu filho? Quando a gente está com Jesus, a gente está bem. Continue com Ele. E viva, Silvio. Viva. Viver. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E a vida? A vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é a doce ilusão. Mas e a vida? Ela é a maravilha ou é sofrimento? Ela é a alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo, é um instante que não dá um segundo, que é um mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Ela diz que a vida é viver, amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu conheço uma moça, e essa moça se chama o poder da fé. Outros dizem: somos nós que fazemos a vida como der, quiser ou puder. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta rola, a cabeça agita, mas eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar, cantar, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor. Será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é muito bonita. Principalmente vivida na vida dele.